Deixa eu falar aqui sobre essa situação de emagrecimento. As pessoas hoje ficam numa situação difícil, porque a todo instante aparece um influencer, né, um artista, dizendo que fez isso, e aí exibindo o corpinho, e tarari, tarará, fiz aquilo, né? Bom, doutor, a cirurgia bariátrica, diante desses medicamentos que estão aparecendo, inclusive divulgados por influências, vai ficar assim, colocada em segundo plano, o senhor acredita? Ou esses medicamentos, eles são apenas uma febre neste momento? Carneiro, da mesma forma que tem surgido medicamentos novos, e isso é natural que surjam e tem que surgir mesmo, a medicina está evoluindo, a cirurgia bariátrica ela também evoluiu muito nos últimos anos, né? Hoje em dia as cirurgias são cada vez menos invasivas. A tendência normalmente é que os pacientes que operam com 24 horas eles saem vão para casa de alta, isso é a grande maioria. Respondendo sua pergunta, sempre que surge uma medicação nova, é muito comum aquelas pessoas que estavam em dúvida aguardarem e tentarem medicação. Mas é importante lembrar que, diante de tudo que a gente tem visto ultimamente, a importância de quê? Saber se aquela medicação é para você, sim ou não, para aquela determinada pessoa. Porque a gente nunca deve tomar nada, independente de ser medicação para emagrecer ou qualquer uma outra, sem uma orientação médica. Lembre que tem até aquele ditado que se diz muito assim, o que diferencia um remédio de um veneno, muitas vezes é a dose, né? Muitas vezes algumas pessoas falam isso. Mas muitas vezes, para algumas pessoas, mesmo pequenas doses, podem ser perigosas. Então, assim, a medicação, ela vem evoluindo, ela tem tido resultados cada vez melhores, mas a cirurgia bariátrica tem um papel importantíssimo. Com todo o avanço que existe hoje das medicações que são descritas, mas a cirurgia bariátrica ela continua sendo a que tem o melhor resultado de perda de peso, não só para perder, como para manter. Mas eu reforço que nem cirurgia sozinho, nem medicação sozinha, ela vai resolver o problema da pessoa. A gente tem que lembrar que a pessoa tem que mudar hábitos. Tem sempre o dia seguinte, né, doutor? Perfeito, perfeito. Então, muitas vezes tem essa febre da medicação nova, ou achar que só a cirurgia vai resolver, isso não resolve. Se eu não mudar o básico, se eu não mudar a forma como eu penso, a forma como meus hábitos do dia a dia, a gente sempre fala aquela coisa de atividade física, mudar hábito de alimentação, isso tem que fazer parte de qualquer tratamento de obesidade. Lembrando, obesidade ela é uma doença, ninguém está normalmente obeso porque quer, mas a obesidade ela não tem cura, mas ela tem controle. Então isso é importantíssimo. As medicações estão evoluindo e tem mais que evoluir mesmo, mas a cirurgia bariátrica ela tem o seu papel. Lembre, a cirurgia ela atua na perda de peso, mas ela atua também em paralelo com a resolução de várias outras doenças que estão associadas à obesidade. Um exemplo, um paciente que tem diabetes, por exemplo, e que ele faz a cirurgia, muitas vezes com 24, 48 horas, ele já começa a ver mudança da glicose dele, melhora, e ainda sem ter tido a perda de peso. Ou seja, ela atua de várias formas e não em apenas uma doença. Olha, a gente mostrou aqui, já deu até uma piscada aqui, a influenciadora Gisele Rafaela, ela foi hospitalizada porque tomou Monjaro. Ela própria admitiu nas redes sociais que tomou Monjaro sem consultar o médico. Só assim, colocando o que ela disse, foi que ela tomou uma dose que seria o dobro do Monjaro. E que começou a passar mal, né, dando problemas estomacais, vontade de vômito, e aí teve que ir correndo para o hospital. Ficou internada. Inclusive, na postagem dela, ela faz duas referências. Uma, jogando fora a ampola de Monjaro, que é caro, né? É um remédio caríssimo, tá? Ela jogando fora a ampola de Monjaro. A outra referência é ao Wesley Safadão, que nós inclusive colocamos também o vídeo dele, do Wesley Safadão, que estaria tomando Monjaro, e ele disse, olha, eu não estou assim sentindo vontade para nada, eu não consigo malhar, porque eu não tenho vontade, não consigo sair da cama. Inclusive brincou dizendo que estava deixando de ser o Safadão, porque até o resto também não estava conseguindo, né? Então, essa questão, por exemplo, é um medicamento que me parece que é recente, né?
Esse Mounjaro, inclusive, ele vem depois do Ozempic. Isso. Que daqui a pouco eu falo sobre o Ozempic, que é um outro problema. Mas o Mounjaro está levando muita gente para o hospital. A pessoa compra caríssimo. Você tem ideia, o sujeito, se for fazer um tratamento de uns 3 meses, dá um carro popular. Carneiro, veja, o Mounjaro, ele teoricamente, ele é uma evolução dessas outras medicações. O Mounjaro, ele é a tizepatida, é a droga. Ele atua com ele funciona como a junção de dois, que a gente chama de 2 hormônios intestinais, que é um chamado GLP-1 e o outro chamado GIP, o GIP. Então, na teoria, ele é uma evolução, de fato, para perda de peso e para controle de glicose. Ele foi liberado já pela Anvisa, mas ele ainda não está oficialmente comercializado no Brasil. Muita gente traz isso de fora, essa medicação de fora. É como a gente está falando. Estão até manipulando. Não sei como é que estão trazendo de fora e estão manipulando. Que eu acho também um risco muito grande. Então, olha só. Primeiro, não é medicação para todo mundo. A mesma medicação em pessoas diferentes podem ter efeitos diferentes. A novidade, muitas vezes, traz esse problema. Muitas vezes alguém tomou e disse que se deu bem, que perdeu muito peso, aí outras pessoas começam a copiar. Tem Isso gente é um problema. aí que está parecendo meio noiva cadáver, né? Porque emagrece de um jeito assim, rápido, esse é o safadão. Tá trincado o safadão. E ele faz ginástica, não sei por que ele inventou essa. Né? Perfeito, olha só. Essas medicações, muitas vezes as pessoas elas querem respostas mágicas ou milagrosas para as suas condições. A pessoa está obesa há muitos anos, ou às vezes até, nesse caso, pareceu o caso, nem obesidade ele não tinha. Então, assim, para tomar medicação, o meu recado é sempre, medicação, ou seja lá o que for, sempre procurar um profissional da área, tá? E de preferência um profissional que seja especialista naquela área. A gente tem que lembrar que medicação ela tem efeito colateral. Essas medicações, muitas vezes, ela também tem atuação no sistema nervoso central, sim, reduzindo fome, dando saciedade, mas elas podem ter esses outros efeitos. Existem descritos sintomas relacionados até à depressão. Se lê a bula, toma, não? É muito difícil. É muito difícil. Se lê a bula, não toma. A maioria das bulas a gente não toma. Mas por isso que é preciso ir no médico, saber se aquela medicação é para aquela pessoa, sim ou não. A Ozempic, né, que inicialmente também para a questão de diabetes, né, é uma evolução. Vários médicos eu entrevistei, principalmente da área de endocrinologia, passando o Ozempic aqui no estado de Pernambuco, né, passando o Ozempic, dizendo que era uma evolução e tal. Mas a bula do Ozempic, se você ler, também você dificilmente toma. Agora diz que remédio, quase todo ele é assim, né? Eu não sei se é. O Ozempic tem uma situação que é descrita sobre o negócio da possibilidade de pedras surgirem na vesícula. Na realidade é o seguinte, o Ozempic ele é uma medicação chamada semaglutida. Ela é uma medicação que, teoricamente, ela não é para perda de peso, se você for olhar a bula. O que acontece é que ela é feita para melhorar a glicose, a glicemia, tá? Em caso de diabetes, por exemplo, pré-diabetes. Só que ele tem um efeito de perda de peso. Quando a medicação é tomada com um efeito que não é teoricamente o que era o objetivo dela, a gente diz que ela é off-label, ela é fora da bula. Então, assim, muita gente toma o Ozempic, muitas vezes sem indicação, por conta desse efeito milagroso, achando que isso vai resolver tudo. É como a gente fala, a gente tem que passar pelo profissional de saúde para saber se tem indicação sim ou não. Tem pessoas que têm contraindicações, por exemplo, para tomar esse tipo de medicação, que é a semaglutida, que é o Ozempic. Então, assim, novamente eu repito, não sair tomando medicação porque algum influencer, ou seja lá quem for, está tomando e se deu bem. Muitas vezes a sua situação não precisa daquilo. Reeducação alimentar, uma atividade física, isso pode resolver boa parte dos problemas. Medicação ela é indicada para perda de peso? Sim, em algumas situações. A gente se baseia sempre daquele IMC, né, que é o índice de massa corporal. Eu falei o tal brincando, mas o índice de massa corporal, ele, para medicação, geralmente, quando você tem o IMC, que é o peso dividido pela altura vezes a altura. Quando isso aí está acima de 30 ou acima de 27, com alguma doença associada, você pode ter a indicação de tomar algumas medicações. Mas a gente a gente tem que entender que não é a mesma medicação para todo mundo. Assim como a cirurgia também, ela tem um efeito. A gente opera muito paciente, Cardinô, que recentemente estava usando Ozempic, por exemplo. Tentaram e não deram certo. É bem comum.
mesmo usando. Inclusive a febre vai aumentar, porque é o seguinte, hoje você pega o Monjaro aí, 3.200, 3.500, né? O Ozempic, 1.000, 1.000 e pouco. Você vê que é um troço caro, né? Ela foi o Monjaro. E ela jogando fora a ampola, né? E dizendo que não vai usar mais, ela inclusive quase chora quando joga fora, porque é um negócio caro. Tá botando o dinheiro no lixo, né? Olha ela falando, ó. Tá vendo? Tem 3 dias que tomou. Wesley, meu compasso, imagine eu que dobrei a dose e quase morri. Eu tô aqui. Tem 1 hora querendo vomitar e tô prendendo o vômito. Porque eu odeio vomitar. Eu comi uma asinha. E tô aqui botando o bofe pra fora. Mas tô segurando. Porque eu não quero vomitar, gente. É muito ruim. Emagrece. Vai acabar com você também. Ai, meu Deus. Esse arrependimento machoso. A Gisele jogou fora. Ela disse emagrece. Agora, uma coisa que o pessoal que está tomando esse Monjaro relata é que é nó. Prepara para o sofrimento, principalmente 2 semanas de sofrimento. Aí eu lhe pergunto, baseado nesse seu comentário. Primeiro, custo. Não é barato. Não é barato. Lembre que a obesidade, a gente comentou, ela não tem cura, ela tem controle. Então ela é para a vida toda. Então, se a gente porque pode tomar esse troço, parou de tomar e aí engorda tudo de novo. A chance de recidivar, de voltar é muito alta. Tem esses efeitos colaterais. E tem uma outra coisa que é muito importante, que a gente também tem que lembrar, que muita gente não lembra disso, é que muitos desses medicamentos não se conhece o efeito a longo prazo. É natural que para o medicamento estar liberado, ele passou por várias fases de estudos. Isso é natural. Mas assim, a um prazo mais longo, mais de 10 anos, 15 anos, primeiro para aguentar financeiramente isso, né? Como você falou, o preço é altíssimo. Altíssimo. Depois, efeito colateral. Depois, o efeito a longo prazo, como é que vai ser isso? Então a gente tem que ter muito cuidado com medicação. Só para você entender, esse outro, né, que também tem uma promessa parecida, né, do Monjaro, mas esse Monjaro aí é a novidade. Diz que a pessoa emagrece mesmo, não sei o quê, passa mal. A pessoa quer emagrecer e fica tomando. Pagando caro para sofrer. O sofrimento é grande. E aí é o que ela disse, emagrecer, emagrece, mas qual é o custo? A gente não sabe. Tem muita gente que está batendo no hospital por causa desse remédio aí. Inclusive, o negócio é tão bom, tão caro, né? E a procura tão grande, a Polícia Federal aqui já fez apreensões no aeroporto do Recife, de Monjaro que estava vindo dos Estados Unidos. O cara veio com uma mala cheia de Monjaro, as ampolinhas. O outro, o Ozempic, nesse momento está caro. A partir do ano que vem, começa a fabricação, porque a patente está indo embora, né? Porque tem um período da patente, né? É igual aqueles remédios de disfunção erétil, né? Que o povo chamava de azulzinho, que hoje a patente já era. Inclusive o preço é desse tamanho nas farmácias, né? Naquela época, o remédio para a pessoa adquirir, pessoa que tem problema de disfunção erétil, era uma situação proibitiva. E como a rede pública de saúde não dava, como eu estou dizendo, a pessoa não conseguia comprar. Ficava no sonho, na imaginação, se tinha um problema de disfunção erétil. O Ozempic, a patente está indo para o beleléu e vai ficar baratinho também, a partir, talvez, do meado do próximo ano. Mas aí é que mora o perigo, né? Porque ninguém sabe exatamente os efeitos colaterais a longo prazo. Isso, esse é um dos problemas. Superado esse problema financeiro, que não é fácil, mas superado esse problema, é como a gente falou, na obesidade, se você não mudar os seus hábitos, de iniciar dentro do que você puder, cada pessoa tem uma capacidade física, mudar para começar uma atividade física, mudar o hábito alimentar e ficar se confiando só numa determinada medicação, isso não vai resolver. E muitas vezes com efeitos colaterais indesejáveis. Então é por isso que a gente fala, isso é para tudo. Lembrar,
A medicação ela tem surgido e a tendência é que surjam novas medicações e por isso tem tantos estudos, isso é ótimo que aconteça. A cirurgia, quando a gente fala de cirurgia, ela fantástico, os resultados tendem a ser muito bons, mas tem pacientes que não têm bons resultados. Mas muitas vezes é isso, eles não seguem orientações, depois de um tempo, eventualmente, deixa de seguir, aquele hábito que ela tinha mudado por conta da empolgação, ela deixa de seguir, todos esses pacientes podem ter perda de peso, podem voltar a ganhar peso. Mas o importante é lembrar, tanto medicação, cirurgia, etc., tudo isso deveria ser pensado como se complementando. O caso é para medicação, toma medicação. O caso é para cirurgia, faz a cirurgia. Mas tudo isso tem que estar associado a mudanças de hábito, senão a gente não vai ter bom resultado. Deixa eu colocar aqui um caso recente, a Jojo Todinho fez a cirurgia bariátrica. Ela está aí vendendo saúde e tal, e parari parará. Recentemente, aquele ator e ex-apresentador também, que está agora com o canal de YouTube, fazendo receitas e tal, o André Marques disse que tinha engordado depois da cirurgia mais 20 quilos. E teve que segurar a boca aí, tentando se segurar, né? É um problema também do pós-operatório. A pessoa às vezes acha que está tudo resolvido, isso, mas não mudou o hábito. Isso. É o seguinte, o corpo da gente, Cardinô, depois de um tempo, depois que ele se adapta àquela condição de perda de peso, e aí, seja cirurgia, seja medicação, uns vão ser mais ou menos potentes, chega um determinado momento que isso estabiliza. Né? E é natural que isso aconteça, porque se isso não acontecesse, a pessoa ia perder e sumiria. Então, o corpo da gente estabiliza essa perda de peso e, de uma forma que a gente não tem um controle, muitas vezes ele tenta voltar aquele peso que a gente já teve. Isso é inconsciente. Então, por isso que a gente fala que a obesidade é para o resto da vida. É a cabeça ou é o corpo mesmo, sem vontade? Ele quer... O corpo vai tentar lhe fazer com que você ganhe aquelas calorias de volta para voltar a uma condição anterior. Então é por isso, a gente sabendo disso, e se isso fosse fácil, a gente não discutia tanto sobre isso, era tanto congresso, etc. Mas a gente sabendo disso, é natural que alguma coisa de peso a gente vai reganhar, seja com cirurgia, seja com o que for, alguma coisa. Mas se eu mantiver esse cuidado da atividade física, se eu mantiver o cuidado com a alimentação, a tendência é que haja algum reganho, mas que seja uma coisa pouca, a pessoa viva a sua vida normal. No caso, vamos colocar para as pessoas que estão assistindo, que têm a necessidade, ou pensem em fazer uma cirurgia bariátrica. O que precisa hoje para se candidatar a uma cirurgia bariátrica que faz pelo Sistema Único de Saúde também? Sim. Perfeita pergunta. Olha só, primeiro que o paciente ele tem que passar por todo o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. São profissionais que estão relacionados com o tratamento da obesidade. Ou seja, a gente sempre tem na equipe, a gente tem isso lá no Hospital Santa Joana, tem isso no SUS também, tem que ter um nutricionista, tem que ter endocrinologista, tem um cirurgião bariátrico para indicar se vai ter ou não a cirurgia, e tem todo o que mais precisar, o cardiologista, o médico do pulmão, enfim, toda uma equipe. Se o paciente tiver... o que a gente se baseia ainda muito numa coisa chamada IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é muito simples de calcular. Você pega seu peso, exemplo, 100 quilos, divide pela sua altura, 1,60 m, por aí, 1,6, vamos botar em metro. Desse resultado, você divide pela sua altura novamente, ou seja, 100 quilos dividido por 1,6 se for 1,60 m, pega esse resultado e divide por 1,6 de novo. Se esse valor for acima de 30, a gente fala que a pessoa tem obesidade. Se esse valor for acima de 30 a 35, a gente chama obesidade do grau 1. 35 a 40, a gente diz obesidade grau 2. Acima de 40, grau 3 e assim vai. Quando a obesidade, o IMC dá acima de 40, a gente considera um grau 3 de obesidade, esse paciente ele já tem indicação. O grau 3 acima já teria indicação da cirurgia, porque já é considerada obesidade mais avançada. Se a obesidade é um grau 2, ou seja, se essa conta deu 35 a 40 e a pessoa tem alguma doença que está associada com a obesidade, lembrando, a obesidade, ninguém está obeso porque quer. E a obesidade é uma doença que existe um grande desequilíbrio hormonal, existe uma falta de conexão adequada com o sistema nervoso central, que é quem reconhece esses hormônios. E a obesidade está associada a mais de 220 doenças. Então, assim, tem muita coisa. Quem tem obesidade, isso já é descrito, vive menos. E vive com menos qualidade de vida. Isso está bem relatado. Alguns cânceres são mais frequentes em obesos, hipertensão, diabetes, uma série de outras doenças. Então, por isso, essa preocupação tão grande, né? E a obesidade que só faz crescer no mundo todo, a gente sabe disso.
Então, se eu tenho um IMC acima de 40, eu tenho indicação de cirurgia. Se eu tenho um IMC acima de 35 e tenho alguma doença associada, eu também tenho. Abaixo disso, existem algumas condições de obesidade mais leve, que se eu sou, por exemplo, diabético e não tenho um bom controle, desde que passado também por um clínico, a gente pode indicar a cirurgia em algumas situações. O importante é você ir para o profissional indicado. Procure sempre saber se o seu profissional, ele está, no nosso caso, que fazemos cirurgia bariátrica, se ele é associado da Associação Brasileira, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Isso é importantíssimo. Isso mostra que aquele profissional ele tem um cuidado maior de estar atualizado, que ele está vinculado a uma sociedade. Melhor ainda, se for possível, se ele tem alguma certificação na área. Tudo isso demonstra interesse na qualidade do atendimento, né, na preocupação. Então, é importante isso, para resumir. A equipe tem que estar muito bem entrosada, saber se a equipe indicou a cirurgia, se indicou, ir para o profissional correto e lembrar, nem a cirurgia só, nem nenhum medicamento desses são milagrosos, todos têm que estar associados a mudanças de comportamento, porque isso é para o resto da vida. Doutor Câmara, muito obrigado aí a sua presença no nosso programa, viu?